Olá, hoje sexta-feira, 7 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Jesus, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai, Senhor, para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Jesus, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos a reflexão de hoje, sexta-feira, depois das cinzas, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar o nosso Café com Lexio, seja no Spotify, seja no YouTube, de onde você acompanha, porque por causa da tua curtida, do teu comentário e do teu compartilhamento, nós já estamos fazendo a Lexio Divina, nós já estamos chegando a mais de 13 países. Então, em mais de 13 nações, tem pessoas acessando e não somente abrindo, mas reproduzindo todo o Café com Lexio, a Lexio Divina diária nós estamos aqui fazendo. E eu preciso desse teu gesto de generosidade, de gastar alguns segundos para fazer chegar a Lexio Divina aos mais distantes e endurecidos corações, ou também aqueles corações dóceis que querem aumentar aqui as fileiras da trincheira que a gente luta, que é estudar, conhecer, meditar na palavra de Deus para amá-la e vivê-la no meio do mundo. Dito isto, a primeira leitura de hoje, Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9. Assim fala o Senhor Deus. Então, Deus falando por meio do profeta Isaías para mim e para você. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como uma trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? E aí, Deus está falando aqui que essa pergunta é feita por nós, os homens. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? E aí Deus responde, é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido
seja ouvido no céu. Então veja, Deus está nos exortando aqui de um modo muito duro, mas também de um modo muito claro. Porque quando a gente pergunta, por que o Senhor não ouviu a minha oração? Quando eu jejuei, quando eu me humilhei? E Deus responde, é porque no dia do vosso jejum tratais de negócio, ou seja, você estava jejuando, mas não estava colocando Deus em primeiro lugar. Quantas vezes nós jejuamos para cumprir o preceito, mas não colocamos Deus em primeiro lugar, não ordenamos a nossa hierarquia de valores. Colocamos Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. No dia do vosso jejum tratais de negócio. Não, então jejua e coloca Deus em primeiro lugar. Jejua e pede ao Espírito Santo a graça de amar a Deus sobre todas as coisas. Jejua e não oprime o próximo. Aí ele fala, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas. Então, para Deus esse jejum não adianta, esse jejum ele é estéril. Jejuar e promover a discórdia, jejuar e querer perder, e querer ter sempre razão, jejuar e não aprender a perder. Olha, a gente passa 40 dias jejuando, cumpre o preceito, mas no trânsito a gente é incapaz de dar a vez a um carro que está precisando entrar na faixa que a gente está. Quando a gente vê que tem um carro entrando na faixa que a gente acelera o carro para não dar a vez. A gente cumpre o jejum maravilhoso na quaresma. Meu Deus do céu, jejum e oração, fazendo tudo certinho, né? Entre aspas. Cumpre com os preceitos, mas é apenas um mero cumprimento de preceito. E eu e você, nós não podemos nos tornar essas pessoas na igreja, que passam 50, 60 anos dentro da igreja, e mesmo com 50, 60 anos de igreja, é incapaz de cometer um ato em favor do próximo por um amor genuíno a Deus. Então Deus está dizendo aqui para mim e para você, não façais jejum com esse espírito. A quaresma é para que a gente pratique o jejum para crescer a virtude em nós. Então é para a gente jejuar, mas é também para a gente ser mais generoso com os nossos subordinados no ambiente de trabalho, para a gente ser mais educado e leal com os nossos superiores no nosso ambiente de trabalho. É para a gente jejuar, mas é para a gente agir com generosidade para com a nossa família. É para a gente jejuar, mas é para a gente aprender a perder, sim, a não querer ter sempre a última voz. Parece que a gente é assim, né? Quando a gente entra num diálogo, por vezes a gente quer dar a última palavra. Não, que o jejum faça crescer em nós a virtude da justiça, o dever do silêncio, o dever de calar-se. Por amor a Deus, para fazer crescer a justiça. Porque se a gente jejua, se a gente mortifica a nossa carne, mas a gente não muda de vida, ou não busca comportamentos que de fato façam crescer a virtude e façam diminuir o vício, não adianta. Deus está falando isso para a gente hoje. Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Desligar as amarras do jugo. Desligar as amarras do jugo é a gente parar com esse pecado diabólico de julgar o outro, de falar mal do outro. Olha, ontem eu li um post, até repostei no meu Instagram, refletindo sobre uma frase que Santo Agostinho tinha na sala de jantar, na sua sala ali onde ele fazia as refeições com os seus irmãos. Aqui não se fala mal de ninguém. Quando alguma pessoa começava a falar mal de alguém, ele apontava para a placa: eu vou providenciar um quadro lá para botar isso lá em casa, para a gente não se esquecer. Isso é doidice. Isso não é doidice. Isso é comportamento de quem quer ser santo, de quem quer agradar a Deus, de quem quer fazer um jejum fecundo e não um jejum estéril, de quem quer fazer uma oração não bonita, mas uma oração fecunda, uma oração que gere frutos, que comova o coração do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele quer o jejum, a oração e a caridade sinceras,
Sincera vem de sincera, sem maquiagem, sem hipocrisia, sem duplicidade de vida. Mas um gesto de uma pessoa que é de uma costura só, de uma dimensão só. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher os pobres, os peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Meu irmão, eu e você, nós precisamos fazer esse exame de consciência. Quantas vezes nós passamos na rua da nossa cidade, olhamos para o pobre que ali está e damos de ombros porque a gente se acostumou, virou paisagem. A gente olha para aquelas famílias, para aqueles pobres como se fosse um poste, como se fosse uma parede de um colégio, um muro que a gente está acostumado a passar e ver todos os dias, como se fosse uma paisagem. E o Espírito Santo precisa comover o meu coração, mover a minha alma, me desinstalar para que eu volte a olhar para aquelas pessoas como pessoas, porque é isso que Deus está falando ao nosso coração. E aí ele faz uma promessa. Então, quando a gente se tocar disso, brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Percebe? Quaresma é o tempo da gente botar a mão na consciência de verdade, procurar os pecados que a gente disfarça, procurar os pecados que a gente ignora e perceber que sim, somos doentes e por isso que Jesus veio pra gente. Porque a gente é doente e a gente precisa da cura, do amor e da misericórdia de Deus. E aí ele termina a promessa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá, eis-me aqui. Irmãos, não percamos tempo com jejum estéril. Cumprir o preceito e não mudar de vida. Cumprir o preceito e não auditar a própria vida, revisar a própria vida, verificar as escolhas diárias, cotidianas, para que a gente busque realmente uma verdadeira conversão. E aí sim, ele diz, a tua oração não vai ser estéril. Tu invocarás o Senhor e ele te atenderá. Tu vai pedir socorro e ele vai dizer, eis-me aqui. Que nós possamos pedir essa graça ao Espírito Santo. O Salmo hoje vai responder, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. É isso que eu peço junto com você, meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Peçamos juntos. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15. E fala do momento, vou ler aqui porque é bem curto. Mateus 9, 14 a 15, são 2 versículos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, né? Os discípulos de João aqui, João Batista, né? Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O que Jesus quer nos ensinar aqui? O que a primeira leitura estava falando. Jesus, com os seus discípulos, Jesus se ocupava muito mais de fazer uma oficina, de fazer um intensivo, de todos os comportamentos que os discípulos precisavam ter, adquirir, por força do Espírito Santo, da convivência direta com Jesus, que está para além do cumprimento do preceito. É por isso que em algum momento Jesus vai dizer assim, eu não vim para abolir a lei e os profetas. Veja, a primeira leitura de hoje, profeta Isaías. Eu não vim para abolir a lei
e os profetas, mas para levá-los à perfeição. Então, Jesus, didaticamente, pedagogicamente, Jesus está ensinando o que aqui? Olha, vocês já sabem como tem que fazer o jejum. Vocês já sabem como tem que fazer o jejum. Vocês já sabem o que tem que ser feito. Agora veja. Não adianta cumprir o preceito e ter um coração duro, que não age com generosidade para com a sua família, que não age com generosidade para com Deus. O cumprimento do preceito, pelo mero cumprimento do preceito, eu não aceito. Eu quero mais, porque eu sei que vocês podem dar mais. Então Jesus, enquanto estava presente com os discípulos, ele queria ensinar de fato o cumprimento do preceito, buscando a excelência, buscando a perfeição, que é o quê? O crescimento da virtude. O jejum fecundo é o jejum que faz crescer em nós a virtude. A oração fecunda é a oração que não precisa ser linda, com belas palavras, mas precisa ser verdadeira, com a verdade do nosso coração. É essa oração que alcança o coração de Deus e que tem uma resposta imediata do céu. A oração fecunda é a oração que é acompanhada de um arrependimento verdadeiro, de um ardente desejo de mudança de vida, de conversão por amor a Deus. E a caridade, por excelência, é o amor que se tem a Deus. Tudo fazer por amor a Deus. Tudo fazer por amor a Deus. Para alcançarmos essa grande graça, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da ação concreta do Espírito Santo. Nós precisamos, primeiro, nos arrepender dos nossos pecados. Segundo, pedir a fé. Pedir a fé. Terceiro, cometer atos devocionais, atos concretos, que é o que a gente está fazendo na Quaresma. Abraçando aquilo que a igreja nos propõe. Esse tempo de graça, esse tempo de conversão. Mas não para a gente se converter apenas durante a Quaresma, mas para nos preparar para celebrar a Páscoa e viver essa conversão diária, cotidiana, contínua, perene, até o momento em que nós estaremos face a face com o noivo e viveremos eternamente essa grande alegria de viver a eternidade ao lado do amado, nosso bom Jesus, o nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.